Olá, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live. Vamos começar mais um momento especial da nossa jornada reprogramando a sua mente. E isso é muito importante. A Flávia já está aqui, eu já vou convidá-la para entrar. Olá, sejam bem-vindos. Oi, Brenda, que delícia ter você aqui. Oi, boa noite, Flávia. Vamos convidar a Flávia para entrar. Ah, boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo certinho? Tudo ótimo, muito bom. O pessoal tá chegando por aqui. São 9 horas em ponto, então a gente vai dando só uns minutinhos e a gente já vai começar. Tá pedindo um beijo da tia Ritinha. E um beijo pro Vini e um beijo pra Emily, da tia Ritinha. Pronto, mandei um beijo pros dois. Vamos lá. Tudo bem, Flávia? Tudo certinho? Tô Tudo muito feliz com o ótimo. convite, tudo ótimo. Estou muito feliz Muito. de participar desse seleto grupo de pessoas que está voltada à melhoria da humanidade, do bem-estar da humanidade. E aqui eu não vou ter falsa modéstia, né? De todo mundo, Verdade, melhoria de todo mundo do bem-estar por meio de modificações mentais. Obrigada. verdade. Imagina, que isso, o prazer é meu. A Rosilei também disse que quer um beijo igual o Vini, igual a Amy. Rosilei, minha querida, um beijo para você. Aí é de nós duas já agora, né? Muito bom, que delícia. Bom, hoje a gente tem a continuidade desse momento tão especial que está sendo essa jornada e como ela está sendo significativa para muitas pessoas, a gente tem recebido muitos feedbacks. E isso tem feito muita diferença, é muito importante, né, Flávia? A gente conseguir de fato fazer diferença na vida das pessoas. Para o pessoal que já está aqui com a gente, eu quero pedir para vocês a gentileza de vocês apertarem muito esse coraçãozinho. Isso, muito, mais coraçãozinho, gente. Isso, por quê? Porque quanto mais coraçãozinho vocês derem, mais essa live é entregue para outras pessoas, para que outras pessoas possam vir fazer parte desse momento tão especial. Então, dedo no coraçãozinho, por favor, muito coraçãozinho, muito coraçãozinho. E aproveita, tem um aviãozinho aí do lado. Já pega o aviãozinho e já convida pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas que você acredita que tudo isso que está acontecendo aqui pode fazer diferença total na vida dela. Isso, gente, vamos lá, dedo no coraçãozinho, para poder entregar para mais gente ver que a gente já está por aqui, que a gente já está acontecendo, e isso é muito importante de fato, e faz diferença, faz diferença. A nossa noite hoje vai ser uma noite muito especial. Então é isso aí, dedo no coraçãozinho, não tira não, vamos aumentando as pessoas, a gente tem ainda poucas pessoas na sala, nosso objetivo hoje é sábado, a gente sabe que tem pessoas que têm seus compromissos, mas para nós é um dia tão importante como outro qualquer. Então, vamos lá, gente, vamos trazer mais pessoas para essa live. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o 11º pressuposto e o 12º. Ou seja, o 11º pressuposto fala que se você quer resultados diferentes, faça diferente. E o 12º mostra que todo comportamento é útil em algum contexto. E hoje, quem está conosco é a hipnoterapeuta Flávia Tedesco,
Eu vou deixar ela se apresentar para vocês e depois eu me apresento. Fala aí, Flavinha. Obrigada, Rita. Boa noite a todos. Eu me chamo Flávia Tedesco, eu moro no sul do Brasil, Florianópolis, e eu tenho formação de mentoria já desde 2014, já atendo com hipnoterapia desde 2020 e me tornei practitioner nesse ano. Né? Para quem já está na área, sabe que são todas ferramentas complementares. E então, até hoje eu vou falar em alguns momentos, vocês vão detectar o cacoete de mentor aqui no meio do que eu, né, da explicação dos pressupostos. Mas vai ser um bate-papo muito interessante. E antes eu quero mostrar a camiseta, não sei se vai dar para enxergar. Com licença. Não sei se dá para ver. Intention, the energy flows where intention goes. Ou seja, a energia flui para onde vai a intenção ou a atenção, que é um dos pressupostos, até que o Vinícius, nosso colega também, hipnoterapeuta practitioner, já explicou esse pressuposto, assim, quer dizer, a PNL já está na vida de todos nós já há muitos anos, e aos pouquinhos, conforme a gente vai se familiarizando com isso, a gente percebe. Verdade. Esse pressuposto primeiro que eu vou apresentar, que é, se você quer resultados diferentes, faça diferente, é um dos meus preferidos. Por quê? Ele é um convite para que a pessoa analise o que quer e adote as medidas necessárias para isso. Quer dizer, tira a pessoa da passividade diante da vida. Não é contar com a sorte. Sorte pode ser um fator, às vezes pode ajudar, mas não é esperar por isso. O que você quer? Você quer um determinado resultado. Está fazendo o que pode. Não está funcionando, então a questão é mudar a estratégia. Aqui, uma coisa que eu acho bem interessante de ressaltar para as pessoas é que a estratégia ela tem que ser coerente com os valores que a pessoa tem. Então, por exemplo, assim, a pessoa que já sabe que respeito é algo importante, vai mudar a estratégia para chegar no seu objetivo, tem que ser uma estratégia em que ela respeite os outros e respeite a si mesma. Isso é uma coisa bem... Eu citei o respeito, que é uma coisa básica, né? Mas é porque a pessoa tem os seus valores, cada um tem os seus. Então, se por acaso a pessoa começa a se atropelar o que acha certo, para chegar no resultado, não vai conseguir segurar esse resultado depois. A pessoa começa a diminuir como eu posso dizer, o seu sentimento de merecimento. Então, não vai nem saborear o resultado que conseguir, não vai conseguir manter o resultado. Então, é bem importante que a pessoa mude de estratégia, mas respeitando os seus valores. Sim, porque... Saudável, ecológico, coerente, congruente, são todas palavras que identificam isso, né? Sim, diga, Ritinha. Sim, porque a gente... Bom, o pessoal que não me conhece, meu nome é Rita Anderia, tenho 55 anos de idade, sou mestre em hipnose clínica, practitioner em programação neurolinguística e especialista em hipnose ericksoniana. Bom, a Flávia está falando que se você quer resultados diferentes, faça diferente. Por quê? Porque as mesmas estratégias, pessoal, que você tem, elas vão levar vocês para os mesmos resultados. Não adianta você buscar coisas diferentes na sua vida, porém, você não sempre continua fazendo tudo do mesmo jeito e não muda nada. Então, esse pressuposto fala e amplifica esse pensamento. Ou seja, se você quer resultados diferentes na sua vida, você precisa tomar atitudes e posicionamentos diferentes, não é isso mesmo, Flávia? Isso mesmo. E interessante que às vezes a pessoa não tem um estado emocional bom. O que eu quero dizer com isso? Talvez, assim, quem está assistindo tenha algum amigo ou amiga, assim, que tem tudo, mas não é feliz. E aí, o que é? O problema é o estado emocional da pessoa. Então, a pessoa repete pensamentos ruins para si mesma, repete crenças, entende como eu quero dizer?
o mundo é ruim, vamos supor que a pessoa repita isso para si mesma. Então, a pessoa tem tudo, teria tudo para ser feliz, mas ela está nesse vício de pensamento, de repetir coisas ruins. Então, até mesmo isso a pessoa pode mudar. A pessoa quer ser leve e feliz, ela pode ver se ela está com algum pensamento que não seja condizente com isso, que não leve esse resultado de alegria e de felicidade, e procurar modificar esse pensamento. Sim, com certeza. É interessante essa linha de raciocínio, por conta, o que eu poderia talvez usar aqui como prático, né? Uma coisa que a gente tem visto muito nas redes sociais ultimamente é a questão de falar da gratidão. E a gratidão, quando você pratica a gratidão diante da sua vida, dentro da sua crença, que não importa, gratidão é ser grato pelas coisas que a vida te dá. Quando você começa a praticar a gratidão, o que acontece? É incrível como os seus espaços, eles vão sendo liberados, as suas emoções vão mudando. E por que eu estou falando isso? Porque a gente não está falando se você quer resultados diferentes, faça diferente. Eu estou falando porque quando eu comecei a praticar a gratidão, eu sempre fui agradecida a tudo, mas eu talvez não soubesse praticar a gratidão. E quando eu comecei a praticar a gratidão, Flávia, realmente os resultados começaram a ser diferentes. Olhando por esse ponto de vista, o que você poderia acrescentar, Flávia? Bom, sobre a gratidão é um dos itens principais para a felicidade. A gente pode acrescentar aí perdão e resiliência também, para a pessoa resistir diante do que não sair, né, como esperado. Mas assim, que combina com esse pressuposto, a gratidão mesmo, ela é muito importante. E existem exercícios de gratidão. Um deles, assim, é listar coisas pelo que é agradecido. Listar pessoas... Anota isso, gente. Só um minuto, Flávia. Pessoal, anota essas diquinhas. Essas dicas são importantes para você fazer esses exercícios. Flávia, você pode repetir, por favor? Sim. É listar coisas pelo que a pessoa é agradecida. Listar pessoas que existem na vida da pessoa e pelo que a pessoa é agradecida, e experiências boas que a pessoa teve. Pode ser momentos alegres, momentos de insight, uma vitória que a pessoa teve, momentos que tragam felicidade. A pessoa até pode ancorar esses... E daí, se precisar de ajuda da gente, a gente ajuda a ancorar, né? Porque é da PNL também. Ajuda a ancorar esse estado mental e emocional relacionado a esses momentos bons. Mas isso já é um exercício que a pessoa pode fazer independente da gente, de começar a pensar nesses momentos ou nessas pessoas pelos quais se é grato ou grata. Isso é bem importante. Sim. Agora, quando a gente está falando de ter resultados diferentes e fazer diferente, eu acredito que a gente, na questão da gratidão, você ainda, qualquer ser humano, né, na verdade, pode aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque você entender esse exercício enquanto só as coisas positivas, e eu vou explicar o que eu estou querendo dizer, até que é mais simples. Agora, e ser grato pelo que não parece ser tão bom? Isso é um desafio. Isso! Até porque com o tempo, às vezes a gente consegue ver aquilo lá não deu certo, porque o que era certo veio depois e foi muito melhor e foi no momento como tinha que ser. Só que às vezes esse esclarecimento da vida, digamos assim, demora para vir ou às vezes não vem, né? Então a gente tem que saber que acontece também pelo que é melhor, até as experiências que não são muito positivas. Isso é um desafio.
Sim, sim. A gente pode dar exemplos práticos disso, de coisas bem corriqueiras e que todo mundo já viu por aí nas redes sociais. Por exemplo, eu tenho uma viagem para fazer e eu vou e o meu voo é X hora. Eu saio de casa com o tempo, tudo organizado para não perder meu voo, tudo certinho. E aí, de repente, eu estou indo muito sossegada, de uma cidade para outra, para poder pegar o avião, para fazer minha viagem. E, de repente, fura um pneu na estrada. Tá, até aí, tudo normal. Ai, puxa vida, furou o meu pneu. Troca o pneu, você tá com tempo, tá tranquila, tá organizada, tá tudo certo. E você continua a viagem, e mais adiante, de repente, um acidente na estrada e a estrada interditada. Aí você já começa a ficar aflito. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Eu vou perder o avião. O que eu faço? Eu comprei a passagem, eu tenho que chegar, e aí essa aflição já começa a tomar conta de você. Mas tudo se resolve e a estrada libera. E você continua o seu caminho para o aeroporto. Aí, no meio do caminho, de repente, eu estou falando de situações assim que, né, de fantasia. Aí você vai passar num pedágio e deu um bug no pedágio, está todo mundo preso ali no pedágio. Por algum motivo, o pedágio não vai. O negócio, as cancelas e tudo, de repente para tudo. Você fala, nossa, agora já perdi mesmo. Puxa vida, e aí você fica brava, descontrolada e perde mesmo o avião. Ninguém para, de repente, para falar assim, eu sou grata porque eu perdi o meu voo. A pessoa fica pé da vida. Ela fica tudo menos grata. Mas você não sabe qual é o livramento que vai estar acontecendo na sua vida? E tem esse tipo de situação, às vezes até a fé, para os que têm fé, eu, por exemplo, tenho. E até a fé é testada, porque às vezes a pessoa diz, meu Deus, não sabia que eu queria entrar naquele avião? Por que o senhor não me ajudou a entrar naquele avião? Então, até mesmo as pessoas com fé são testadas. Sim, é bem interessante. O tempo todo. E ser agradecido até por esses é bem difícil. A gente espera uma explicação, a gente espera que a vida mostre, né? O que veio de bom daquilo que aparentemente era ruim. É um exercício. A minha voz está chegando bem para você? Você está me ouvindo? Está chegando. Alguém comentou de eco. Eu não sei se seria interessante pegar um fone de ouvido. Então, mas tá tudo do mesmo jeito, não tem nada ligado perto. E tá dando eco, então. Para mim tá chegando bem. É que alguém comentou de eco, né? Pessoal, ainda tá dando eco? Eu acho que não tá dando porque não comentaram mais. Tá. Ainda, então, às vezes, a pessoa não quer, não parou para pensar que poderia melhorar o seu estado mental ou emocional diante da vida. Às vezes o que a pessoa quer é um resultado X, o Y mesmo mais palpável. Aí eu tenho umas perguntinhas aqui para fazer, que chama perguntas poderosas da mentoria, né? O que a pessoa quer? Qual é a motivação? Qual o meio? Qual o recurso? Qual o resultado pretendido? Assim, parece... Mesmo tomar nota disso, talvez eu até repita depois, de novo, porque a pessoa, ao ver escrito, ela pode avaliar o objetivo que ela quer
e qual estratégia que ela está usando e talvez qual tipo de estratégia que ela precisa mudar. E, assim, pode ter um insight com relação a isso. Então, o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa pretende fazer, melhor dizendo, quais recursos vai utilizar, qual meio, qual motivação e qual o resultado pretendido. Certo. Né? Pensando nos resultados diferentes que a pessoa possa estar buscando para mudar de estratégia, né? Que precisa mudar de estratégia. Sim. Então, pessoal, olha, presta atenção no link que a Flávia está criando, porque essas perguntas, elas servem para vocês balizarem o que é que você está querendo atingir com resultado diferente. Flávia, eu vou pedir para você repetir cada pergunta, uma de cada vez, para que as pessoas que queiram possam anotar essas perguntas. E eu também vou anotar. Espera aí. Pode falar. É o que se pretende. O que se pretende. Qual o motivo. Qual o meio? Qual o meio? O motivo por que se pretende? Que recurso que vai utilizar? E o resultado pretendido. Então, eu peguei um exemplo assim, ó. O que se busca, por exemplo, conviver mais com o filho. Por qual motivo? Melhorar a relação com o filho. Qual meio? Vamos supor que o filho seja criança. Levar o filho ao parque. Que recurso que precisa? O recurso do deslocamento e o tempo para estar lá com o filho no parque. Aí, qual o resultado pretendido? Que o filho seja mais feliz. Tá. Se o resultado pretendido é que o filho seja mais feliz ou se sinta mais amado, pode ser, por exemplo, que o meio... Talvez o pai não leve o filho no parque, pode ser que inscreva num curso, ou pode ser que converse mais com o filho, talvez seja mais eficiente todo final de tarde, à noite, perguntar para o filho como é que foi a aula. Então, é um meio diferente. O recurso é o que precisa para ir para o parque. Mas se for inscrever o filho numa aula, que o filho quer futebol, já que inventando uma aula, né? Daí, assim, qual seria o custo disso? Ou se é perguntar para o filho como é que foi todo dia a aula, isso aí até é grátis, né? Então, assim, quando se anota, aqui se tem um exemplo de relação pai e filho, que assim, é bem corriqueiro, né? Mas cada um pode ter um objetivo, um pode querer a promoção, outro pode querer comprar um carro, outro pode, né? Cada um vai querer uma coisa. Vai comprar um carro por quê? Porque é importante para a pessoa um carro do ano, ou porque a pessoa não quer mais depender de ônibus, porque o ponto do ônibus é longe de casa, ou porque o carro que tem está dando muito gasto, ou porque a família agora cresceu, precisa de um carro maior, então pode ter uma motivação diferente, o meio pode ser, sabe? Então, assim, quando a pessoa anota isso, ela consegue ter um raio-x da questão para ver o que ela pode modificar para chegar nesse resultado. Bom, então, deixa eu falar com outra linguagem que a Flávia está falando, porque às vezes uma pessoa entende de um jeito, outra, ou então de outro, né? Você quer ter um resultado diferente em algo que você está buscando na sua vida? Você quer ter um resultado diferente? Opa, entrou uma ligação aqui bem na hora. Você quer ter um resultado diferente? Peraí. Opa. Você quer ter um resultado diferente diante de alguma coisa que você está buscando? E você tentando conseguir aquilo... Oh, meu Deus, está entrando outra ligação aqui. Opa, reconectando. Bom, é ótima a tecnologia quando tudo funciona perfeitamente, né? Vamos lá, gente. Eu estava dizendo que
se você quer resultado diferente, uma coisa que você vem tentando conseguir há muito tempo, dentro dos exemplos que a Flávia colocou. E pode ser uma coisa material, mas pode ser uma coisa da área da emoção. Ela colocou o exemplo de um relacionamento de pai e filho e colocou um exemplo de uma pessoa que, de repente, queira comprar um carro. Certo? Certo, Flávia? Sim. Sim, porque essa sequencinha de perguntas serve para qualquer coisa que a pessoa queira. Isso, perfeitamente. Então, quando você... o que você vai pegando cada pergunta, o que eu pretendo? O que é que eu quero? Qual que é o meu objetivo? E anota. Eu vou fazer isso por qual meio? Ou seja, tá, eu quero comprar um carro. Então, eu preciso ganhar mais, ou eu vou dobrar a minha força de trabalho, ou eu vou arrumar uma segunda opção. Eu estou explicando e apresentando exemplos para vocês. Qual que é o motivo? Eu quero comprar um carro, porque com o carro eu vou poder visitar os meus pais que moram em outro estado. Qual o recurso? Bom, eu já tenho uma poupança. Se eu consigo um outro trabalho, uma outra fonte de renda, vai entrar mais dinheiro e eu posso aumentar a minha poupança. Tá aí o meu recurso. E o resultado pretendido é, de fato, comprar o carro. Então, olha que interessante. Nesse exemplo, assim, ó, se o motivo for visitar o pai e a mãe no outro estado, numa dessas, a pessoa até chega à conclusão que vai naquele aplicativo de carona, e daí ele cumpre, ele consegue o resultado mais rápido, né? Se o motivo é visitar o pai e a mãe, ele até vê que nem precisava do carro, no fim. Nada contra isso, carro, né, gente? Ele pode chegar a essa conclusão, com certeza. Muito, muito interessante. Agora, essa é a questão do 11º pressuposto. Agora, todo comportamento é útil em algum contexto, Flávia. Como que você entende isso? Esse eu lembro aquele dito popular que fala assim, para a gente não criticar comportamento de ninguém, porque até o relógio parado consegue estar certo 2 vezes ao dia. Para mim é esse pressuposto. Então, eu vejo assim, esse pressuposto, particularmente, eu gosto de todas as filosofias, doutrinas, pensamentos, reflexões que nos ajudam a perdoar. Então, assim, se a gente olha e diz, nossa, todo comportamento em algum momento ele é bom. Daí até a Ritinha depois me ajuda a complementar com alguns exemplos. Mas assim, ó, de repente a gente olha para aquele nosso amigo, ou para o nosso colega, ou para o nosso parente que tem aquela característica que a gente realmente assim se sente um pouco incomodado com aquela característica, a gente pensa assim, é boa essa característica dele ou dela, só talvez ele ou ela ainda não aprendeu a usar no momento certo. E isso também leva para a gente pensar sobre a gente, né? Quais comportamentos a gente tem que a gente poderia aprender a usar no momento certo e que a gente ainda nesse processo de aprimoramento nós estamos aprendendo a usar no momento certo. Daí, então, como exemplo, talvez a gente possa fazer aquele questionamento que a gente ouviu do nosso professor. Uma pessoa que grita, uma pessoa que tem o hábito de gritar, se ela mora num apartamento e ela grita às 22 horas, ela vai incomodar o vizinho de baixo, o vizinho de cima, correto? Correto. Porém, se ela grita para salvar alguém, que ela está vendo aqui do apartamento, lá embaixo, tem uma pessoa atravessando a rua e ela não viu que de repente vem vindo algo que vai atropelar ela. E se a pessoa grita, corre, olha o carro, tipo assim. Concorda que esse grito, esse comportamento foi útil por conta do contexto que ela estava? Foi. Então, é isso.
qual é o contexto que você está colocando os seus comportamentos. Eles estão sendo úteis como? Como é que isso está fazendo diferença para você e para outras pessoas? Fala aí, Flavinho. Tem esse do grito. Tem algumas pessoas, elas são motivadas para lutar pela vida, por exemplo, quando sentem raiva. Então, se alguém é desrespeitado ou desconsiderado, a pessoa eu vou provar que eu tenho capacidade. Tem pessoas que conseguem canalizar raiva dessa forma. Então, acaba também, a gente pensa, sentimento, raiva, que coisa ruim. Mas algumas pessoas conseguem usar de forma positiva. É claro que com o tempo, que a gente pensa, né, que vai ter uma vida bem longa, que a gente vai melhorar muito até o final da vida, a gente pensa que a gente vai conseguir se motivar, conseguir tudo que a gente quer na vida sem ter que usar um sentimento do tipo raiva. Mas, enfim, quer dizer que até isso pode ser positivo, né, se a pessoa souber canalizar. E daí, voltando para a questão da mentoria, tem uma tabelinha que a pessoa pode fazer se quiser, para realização também de objetivos. É o que chama SWOT do inglês, mas eu já vou dizer direto, né? Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. A pessoa vai ver que oportunidades que tem para realizar uma coisa, quais as ameaças na realização dessa coisa, e as forças e as fraquezas. E por que eu me lembrei dessa ferramenta? Porque se a gente acabou de ver que certos comportamentos, ou certos até sentimentos, eles podem ser bons ou ruins, então é bom que a pessoa faça uma análise do que ela quer na vida, para ver se aquele comportamento, aquele sentimento está funcionando como força ou fraqueza. Aí que, claro, está funcionando como fraqueza, a pessoa já pode ver isso e fazer né, e melhorar esse aspecto para que comece a trabalhar a seu favor os seus sentimentos e o seu comportamento. Sim, sim. E você estava falando do negócio da raiva, né? Não sei se você viu que teve um meme nas redes sociais. Tem um meme, né? Que fala, quer saber de uma coisa? Eu faço isso na força do ódio. Sim. Né? Então, esse é um meme que explica, eu tenho que ir para academia. Eu quero um resultado. Eu não gosto da academia, mas eu vou na força do ódio. É um meme que apareceu para explicar comportamentos desse tipo, que, de repente, o que entusiasma alguém ou faz alguém tomar algumas atitudes ou buscar resultados diferentes, nem sempre é uma coisa positiva. Mas vamos lá. Até a raiva, ou que seja um sentimento bem negativo, que para nós a gente entende o ódio como um sentimento muito negativo, eles são propulsores de várias coisas na vida do ser humano. Então, depende de como, lá do segundo pressuposto, de entender que flexibilidade é poder, para poder analisar o que está por trás dessa ação. O que está por trás de como essa pessoa está buscando esse resultado. Porque toda a nossa jornada, ela tem esse objetivo. Mostrar para vocês que existe saída de todos os furacões que a gente possa conhecer. É claro que esses furacões são analogias. Os desafios nossos da vida. Agora, Flávia, conta um pouco pra gente como você se tornou hipnoterapeuta. Você sempre foi hipnoterapeuta? Essa é a sua profissão de formação? Conta um pouco pra gente, porque a gente está desmistificando mesmo essa coisa da hipnose aqui. A minha formação é do direito. Eu já tinha feito hipnoterapia enquanto paciente desde os 18 anos. Imagina, minha primeira regressão foi com 18 anos. Então, eu já tinha feito até hipnoterapia com 2 pessoas. Então, eu já eu já sabia que era eficiente, muito bom, tinha ótimos resultados. Eu já conseguia avaliar o antes e o depois na minha vida. E eu conheci o Nivaldo Tedesco, meu esposo,
conheci num baile de formatura aqui em Florianópolis, e ele é hipnoterapeuta, já era antes da gente se conhecer. E ele tem muita paixão por isso. Mas eu, assim, continuei a minha vida na área do direito e estudei mentoria, comecei a estudar em 2014. E um dia, em 2020, eu disse, não, eu vou fazer esse curso, vou estudar. E eu digo que a paixão dele me arrebatou. Então, eu costumo dizer que ele me tirou do bom caminho, mas assim, fazendo uma brincadeira, né, como se o bom caminho fosse o direito. E então, eu já sei que eu quero fazer isso o resto da minha vida. Então, que legal, né? A gente estava conversando aqui em casa também, e o Augusto estava falando que não adianta, né? O parceiro ele vai se envolvendo na profissão do outro. E quando os resultados são palpáveis, como é a hipnose, pessoal, porque não tem, eu acho que vai dar certo. O paciente presencial que vem aqui para a minha sala de atendimento, ele chega de um jeito e vai embora de outro. É imediata. O resultado é imediato. Não tem... Tira as nuvens que estão na cabeça, né? Isso. Pega então, nuvem e raios e sai com um sol. Uhum. Isso. Então, é impossível. A pessoa que vai convivendo com a gente está falando aqui, no caso, do esposo da Flávia, do meu esposo, né? E eu já falei para o Augusto que ele seria um excelente hipnoterapeuta, viu, Flávia? Porque ele já tem todo esse jeito. Apesar da profissão dele não ter nada a ver com essa parte, mas a minha também não tinha, a sua também não tinha. Não é? Porque esse amor que a gente tem pela hipnoterapia, ele nasceu de formas, no meu caso, foi porque eu fui vivenciar, eu fui viver na pele. Eu falo que antes de estudar, antes de me preparar, eu fui viver na pele, né? E aí, quando você vive na pele, é impossível você não se apaixonar, porque é libertador. Então, faz toda a diferença na nossa vida. E foi assim que aconteceu para mim. Eu sou mestre em educação, professora universitária, sou neuropsicopedagoga clínica. Eu sempre tive na área de cuidar do outro, porém, com outro foco, né? Que é dentro da educação. Mas essa parte ela foi nos cercando e foi trazendo bons resultados. E aí tem muito estudo depois disso, porque a gente não tem como fazer tudo da noite para o dia. Não mais o estudo, né? Sim, continuo estudando. Eu até fiz uma postagem hoje, que antes da live eu estava fazendo o quê? Estudando, porque eu estou fazendo um curso novo, né? E para quem está chegando aqui agora, nós somos da mesma escola, que é a escola do professor Lucas Naves. A Flávia também é aluna. Todos os hipnoterapeutas que estão passando por aqui, nessa jornada de 15 dias, são alunos do professor Lucas. E isso é muito legal. Por quê? Porque nós temos uma linha de pensamento muito parecida. Muito parecida. Bem ajustada. Mesmo entendendo que mapa não é território, que foi o nosso primeiro pressuposto, né? Por quê? Vamos lá. O programa que roda na minha mente não é o programa que roda na mente da Flávia. Mas existem pontos que são congruentes, pontos que se encaixam, pensamentos parecidos, linhas de raciocínio parecidas. E por isso nós estamos falando dos pressupostos. Porque os pressupostos são 21 e são esses os pressupostos. Porém, todos nós estamos balizados, mesmo cada um com seu mapa mental, dentro dos mesmos 21 pressupostos. E por isso nós conseguimos trazer para vocês e falar
com essa tranquilidade, não é verdade, ô Flávia? Porque a gente fala do que a gente vive. Uhum. Ali eu me lembrei nesse todo comportamento é útil em algum contexto, eu me lembrei do que se diz que são duas motivações principais para as ações dos seres humanos. É buscar o prazer e fugir da dor. Então, acaba que os comportamentos que a gente tem, eles vão ser sempre buscando isso. Já entrando no pressuposto da intenção positiva que tem em tudo, né? Todos os comportamentos. Sim. Ritinha, eu estava pensando... Não, fala. Pode falar, pode falar. Não, eu já vou voltar para o outro pressuposto, então vamos... Então me fala o que tu queria dizer nesse. Não, eu ia falar, é porque eu tenho a impressão que está tendo um atraso na fala, só isso que eu ia falar. Aí você parou de falar bem na hora e eu achei que cortou. Eu não sei o que está acontecendo com a conexão hoje, porque aqui está tudo do mesmo jeito, mas tem dia que... Deixa eu ver aqui. Aqui aparentemente está normal. Não, mas tranquilo, pode falar, pode continuar. Eu queria contar uma metáforazinha assim, que eu me lembrei nesse. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Posso contar a metáfora? Por favor. Num reinado, estava tendo uma guerra entre dois reinos. E um rei capturava os prisioneiros do outro reino e ele colocava sempre assim a opção. Ou ele seria flechado por 10 arqueiros, ele ficaria no meio do círculo e seria flechado por 10 arqueiros ao mesmo tempo, executado dessa forma, ou ele poderia escolher ir para uma porta. Uma porta que ele não dizia o que tinha, mas tinha desenho de caveira com espada, atravessado, e assim, desenhos horríveis e assustadores. Com desenho com cor de sangue, assim, na porta, e nunca ninguém escolheu. Todos sempre preferiam ser executados pelos arqueiros ali. E aí, um dia, terminou a guerra entre os reinos, e um soldado chegou para o rei e disse: Vossa Majestade, me permite fazer um questionamento? Daí ele autorizou o soldado a perguntar: o que tem atrás dessa porta assustadora que ninguém quis atravessar? E daí o rei disse: Não, pois não, abra a porta e atravesse. E ele foi bem devagarinho, morto de medo, mas cumprindo a ordem do rei. E ele começou a abrir devagarinho, começou a entrar raios de sol. E ele viu que a porta levava para a liberdade. Então as pessoas... aí o rei disse: Viu, as pessoas preferem ser mortas, ficarem numa situação que elas já sabem que não era aquilo que elas queriam, do que enfrentar o desconhecido, que elas não sabem qual o resultado que vem dali. Elas preferem o resultado que elas já sabem. Excelente, excelente metáfora, né? Ou seja, todo mundo já conhecia o que ia acontecer ali. Morte, né? Ninguém fez diferente. Ninguém ousou fazer diferente por conta do desconhecido, né? Então, encaixou exatamente como uma luva. O Márcio, oi Márcio, tudo bem, meu amigo? O Márcio está falando que hoje está essa estranha rede porque 5G, estão mexendo em todo o sistema para a implantação do 5G. O meu esposo já tinha falado mesmo sobre isso. Ainda bem que todo mundo que está aqui entende já o que é o Instagram e está tudo certo, né? A gente fazer as lives. Olha, gente, é muito, muito interessante como que todos os pressupostos perpassam a nossa vida. Nós estamos falando desses pressupostos separadamente, porém, eles são um todo. E todos os pressupostos. A PNL, a Programação Neurolinguística, a PNL já faz parte do nosso ser. O que acontece é que as pessoas não têm plena consciência
disso. Ou, assim, mas alguém pode dizer da seguinte forma, mas eu sei que se eu quiser alguma coisa diferente, eu faço diferente. Mas talvez ela repita isso porque está no automático. De tanto ela ouvir falar, mas ela não parou para pensar sobre os pressupostos. E eu acredito que vale a pena, inclusive, talvez existam pessoas diferentes aqui hoje. E nós começamos, pessoal, lá atrás, com os pressupostos. Nós falamos que flexibilidade é poder, ou seja, quem é flexível tem poder porque consegue se adaptar a situações diferentes. Nós dissemos que mapa não é território, e o que isso significa? Aí a gente exemplificou. O programa que roda na sua mente, que está me assistindo, é diferente do programa que roda na minha mente. Então, não adianta eu querer, de repente, que as minhas verdades sejam as suas verdades, ou que eu queira imputar as minhas verdades para você. Porque você pensa de uma outra forma, que vem com a sua criação, que vem com tudo que você acredita, com os valores que você tem. Visão de mundo a diferente. Nossa diferença... Oi? Visão de mundo diferente. Né? Isso. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Depois a gente falou, se quiser compreender, haja. E aí a Flávia falou do pressuposto que ela falou hoje, que combina diretamente com que se quiser compreender, haja. Porque à medida que você quer entender alguma coisa, você age sobre aquilo, tem uma ação sobre aquilo, e isso faz total diferença na sua vida. E isso te tira de um lugar para te levar, de um ponto A para te levar para um ponto B. E tá ligado no pressuposto que a Flávia falou, porque se você quer resultado diferente, você faz diferente. Ou seja, você age sobre aquilo. Em seguida, a gente trouxe que é impossível não se comunicar, porque comunicação existe a todo momento. Até quando você está com a boca fechada, você está comunicando algo. Depois, não existe fracasso, existe feedback. E quando você ouve que não existe fracasso, existe feedback, você pode colocar resultado no lugar de feedback. Ou seja, se você começa a entender que tudo que aconteceu na sua vida teve um motivo, porque você plantou algo antes, porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, e não enxerga os seus resultados como fracasso, mas como aprendizado, as coisas mudam e você começa a enxergar o mundo de outra forma. Então, não existe fracasso. O que existe são resultados. Em seguida, a gente viu que todas as ações têm um propósito. Sim, todas as ações têm um propósito. Eu quero sempre alcançar algo, uma ação. A gente veio falando até hoje de tudo isso, gente. Eu só estou recapitulando para a gente deixar a coisa sintonizada. E depois, se alguém fez, você pode fazer. Com certeza. Se eu posso fazer todas as coisas que eu queira. Todo mundo pode fazer. Você conhece alguém que fez alguma coisa que você gostaria de fazer também? Tá. Então, vai atrás para saber o que ela fez. Quais foram as atitudes que ela tomou? Sobre o que ela agiu? Como que os pressupostos estão ligados dentro disso? E se ela pode fazer, eu também posso. Por que não? Sendo que todos nós temos condição de conseguir qualquer coisa. E, em seguida, aonde vai a atenção, vai a energia. Ou seja, em que é que você está focando a sua vida nesse momento? Você está focando a sua vida só no problema? Ou você está focando na solução? Então, aonde você põe a sua atenção, a sua energia vai e acaba potencializando o resultado.
Em seguida, as pessoas funcionam perfeitamente. Então, por saber que as pessoas funcionam perfeitamente, é que a gente está falando de tudo isso. É que a gente está trazendo tudo isso. Oi, Marinês, lindona, você tá boa? A Marinês, Flávia. Boa noite, Marinês. Aí, em seguida, a gente viu que mente e corpo formam um só sistema. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. E aí, a gente chegou na Flávia, fechando até aqui, né? Fechando todas essas ideias, mostrando que todo comportamento é útil em algum contexto. Fala aí um pouco, Flávia, que eu falei de todos para o pessoal entender o que está acontecendo. Bom, eu achei que a Rita falou muito bem de todos eles, da intenção positiva que a gente já viu no comportamento das pessoas, que todo comportamento é útil em algum contexto, só que realmente precisa calibrar, né? Para que a intenção positiva leve a um resultado bom, que seja congruente com os sentimentos da pessoa e com a coletividade. Exatamente. Exatamente. A hipnoterapia, ela ajuda em ambos os pressupostos, né? Se quer o resultado diferente, faça diferente. Às vezes, a hipnoterapia, a PNL, pode ajudar na modificação de crenças. Porque algumas pessoas vão dizer assim, eu não consigo fazer diferente. Ou, esse resultado não é para mim, eu queria, mas ele está fora do meu alcance. Aí chega para a gente e a gente diz, não, peraí, vamos resolver isso. A gente consegue modificar a crença, porque às vezes é a crença que está travancando isso. Porque uma coisa é dizer, né, faça diferente para ter um resultado, mas a pessoa, ou ela acredita que não consegue fazer diferente, que ela já chegou no seu último comportamento, ou que o resultado que ela não merece, ou que ela não vai conseguir, ou que não é para ela, que as coisas não dão certo para ela, e nisso a gente consegue ajudar. A do comportamento que é útil em algum contexto, às vezes também a pessoa pegou um hábito que não é saudável para si. Daí a gente diz, tudo bem, o comportamento é útil em algum contexto. Comer muito doce, deixa eu pensar um exemplo bobo, né? Que exemplo bobo que eu peguei, mas enfim, a pessoa comer muito doce todo dia não vai ser saudável. Mas se a pessoa está lá numa festa muito importante de alguém de aniversário de 90 anos da mãe, e daí ganhou um bolo, daí vai, né? É um comportamento útil, mas se a pessoa pegar aquele hábito de fazer uma escolha que não é saudável, todo dia a gente também consegue ajudar na mudança desse hábito. Por meio da hipnose da PNL. Isso, com certeza. O que nós estamos querendo mostrar para vocês? Dentro do que é o parâmetro do meu trabalho, que eu costumo dizer. Existe saída de qualquer furacão que você esteja vivendo. A hipnose clínica, aliada à PNL, à programação neurolinguística, foi o casamento perfeito. É a união perfeita das ferramentas e a forma de trabalhar. Ou seja, a gente, usando de tudo isso, a gente consegue, sim, tirar as pessoas do olho do furacão que elas estão vivendo. Lembrando que a hipnose e a PNL tratam todos os problemas emocionais, de ordem emocional, e como diz nosso professor, ou imaginário. Ou seja, como assim? Você está falando, Rita, que eu invento as coisas que eu sinto? De forma alguma. O que eu estou dizendo é, quando você imagina realmente alguma coisa e você imagina tanto que você tomou aquilo como verdade para você e aquilo virou uma crença, se acredita, é nesse sentido que fala imaginário. E tem saída na hipnose e na PNL. Oi?
Então, que a Pode imagem falar. travou, eu comecei a falar, a imagem estava travada. Nesse do problema imaginário, a pessoa pode imaginar que não é amada, por exemplo, imaginar que os outros não a compreendem ou que não são receptivos com ela, e acaba sendo imaginário, porque quando aprofunda no tema, né, quando começa a ser questionada a pessoa, vê que também não é tão dessa forma, mas era imaginário e a pessoa consegue ser tratada disso. Sim, E a outra questão é sim. trauma, por exemplo, a pessoa pode ter um trauma e achar eu nunca vou conseguir ter uma vida normal por causa do trauma que eu passei. E a gente mostra para a pessoa que a pessoa consegue superar isso e ter uma vida normal. Então é uma crença, a pessoa está numa autoproteção, então ela está num comportamento de autoproteção, que em algum momento até o comportamento pode ser útil, mas que se chega nesse momento é porque já está atrapalhando, mais atrapalhando do que ajudando. Então, essa questão, por exemplo, de traumas, a gente consegue tratar. Um exemplo mais maduro do que o doce, né? Mas traumas, fobias, a fobia também é um comportamento de autoproteção, mas que se está atrapalhando, né? Já é uma fobia, já está atrapalhando a pessoa, então isso pode ser superado também com hipnose Olha, também. gente, é tanto assunto e dava para a gente aprofundar tanto e o tempo passa tão rápido quando a gente está na live. Se eu contar para vocês, já são 10 horas no seu relógio, Flávia? A gente ainda tem 5 minutinhos no meu relógio. Vou atrasar um 5 pouquinho minutos. mais para dar 10. Olha isso. Não, o tempo passa muito rápido. E eu falo em toda live isso. Se você que está aqui conosco falou, nossa, 10 horas já? Parece que só faz 15 minutos. O que eu quero te contar? Que você está em transe. Isso é transe hipnótico. E tá tudo certo, porque isso faz parte da mente humana. Você está em hiperfoco, prestando atenção na live, anotando alguma coisa que a Flávia falou, prestando atenção para poder entender. Então, esse é um tipo de transe. E isso vai desmistificando, porque tem gente que acha que hipnose é sair do corpo, ir para outra dimensão, e não tem nada disso. É simples e efetivo, tá? E tudo isso aqui, né, vai sendo trabalhado e vai culminar com um grande evento que a gente vai fazer em janeiro de 2023. Nós vamos fazer um evento espetacular na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, um evento presencial, um evento de transformação, onde vários hipnoterapeutas estarão presentes palestrando, outros hipnoterapeutas estarão como nossos convidados, compartilhando, porque a gente é uma turma muito unida. Então, assim, tem coisas espetaculares para acontecer. Tá aí o curso de auto-hipnose meu online que vai sair. Depois tem o livro. Então, tem muita coisa boa para acontecer. Flávia, o que você gostaria de dizer para o pessoal, por conta do nosso horário e tudo, para a gente poder liberar o pessoal? Como é que é? Bom, já agradeci, né, Rita, a oportunidade de estar aqui conversando contigo e de pertencer a esse seleto grupo maravilhoso, que é o nosso grupo de hipnose, e que se alguém ficou com alguma dúvida, tanto sobre os pressupostos ou sobre as perguntinhas de raio-x, tanto para ajudar num pressuposto como no outro, pode entrar em contato conosco aqui no Instagram mesmo, que a gente responde. Isso. E aqui em cima, pessoal, onde está escrito o título da live, se você clicar, tem lá o meu link, né? E o da Flávia também. Então, o nosso @. Então, vem aqui, clica. Quem segue a Flávia pode me seguir. Quem me segue pode seguir a Flávia. E a gente vai criando um movimento cada vez maior. E todos são extremamente bem-vindos. Flávia, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Gratidão pela sua
disposição de estar aqui conosco num sábado. Eu sei que sábado as pessoas têm outro tipo de programação, né? Família e tudo. E você já atendeu prontamente o meu pedido, então eu sou muito grata. O meu carinho por você é muito grande, você sabe disso. Então eu agradeço, gratidão a todos que estiveram conosco na live de hoje, nessa noite de sábado, e continuem nos acompanhando, porque até dia 22 tem muita coisa boa para acontecer. E dia 22 tem convidado surpresa. E dia 22 vai ser o grande fechamento da nossa jornada. Eu tenho certeza que todos vão amar como que a gente vai terminar essa jornada. É isso então, Flavinha? É isso. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Beijão. E até amanhã, Rita, porque eu venho em todos. Ah, muito obrigada. Que delícia. Você é sempre muito bem-vinda. Pessoal, grande beijo para todo mundo. Excelente noite de sábado para vocês. Aproveitem e amanhã a gente está aqui às 21 horas e eu espero você. Grande beijo. Beijo. Tchau, tchau.